aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos gravando aqui a lição 8, que tem como título Jeroboão e Ezequias. Mas antes de tudo, você sabe desse momento, mas vou pedir para o nosso convidado especial se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, e é o que ele quiser, aqui é à vontade, tá em casa. Fala galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês no Roda de Conversa. Meu nome é Newton Prado, eu resido aqui na cidade de Praia Grande, atuo como professor de ensino religioso no Colégio Adventista de Santos. Eu sou formado em História, em Teologia, fiz a loucura de me inscrever num programa duplo de pós-graduação desde o ano passado, uma especialização em Antigo e outra em Novo Testamento. E meu esporte preferido é automobilismo, especialmente Fórmula 1. Aí, ó. Adorei! Descrição Perfeito, completíssima. exatamente. Agora vocês conhecem muito bem o Newton, o nosso convidado especial dessa semana. E Má, uma coisa, não poderia deixar de dizer. Você falou, se sinta em casa. Tá todo mundo em casa, é isso. Um abraço, pode continuar. Isso aí. Com certeza. Então, gente, vamos lá. Lição 8, o título, como eu falei, Jeroboão e Ezequias. Antes da gente começar aqui, eu vou dar uma introdução no tema. Eu queria comentar com vocês que eu não consegui deixar de fazer uma comparação entre Caim e Abel quando eu vi a história de Jeroboão e Ezequias. Deus tinha um plano, Deus ele propôs um plano, né? Ele propôs um método, ele esperava algo e cada um dos dois decidiu seguir um caminho. Um caminho que era de acordo com o que Deus queria e o outro seguiu um caminho que é seguir o coração dele. E nós vamos ver aqui, né, durante as perguntas e as respostas, quais foram os resultados e qual deles escolheu seguir a Deus e qual deles escolheu não. Porque essa é a questão do grande conflito e é a questão que a gente vive hoje em dia também. Então, assim, gente, vamos começar resolvendo essa dúvida que vai ficar na cabeça do pessoal aí. Qual foi a diferença entre as ações de Jeroboão e Ezequias? Olha, Má, eu acredito que a diferença foi justamente uma palavra simples: vontade. A diferença foi que Ezequias realizava as coisas segundo a vontade de Deus e Jeroboão segundo a sua própria vontade. Só retomando o que a Elisa falou, porque foi maravilhoso, Jeroboão, assim como os reis ali de Israel, fizeram tudo que era mal perante o Senhor, né? Então, ali como Jeroboão, ele fez as coisas no templo, ele levantou altares que o próprio Deus de Israel tinha abominado para não adorar outros deuses, né? Fazer imagem, escultura. Ele removeu os levitas, né? Que eram a linhagem, né? Sacerdotal, escolhida pelo próprio Deus. E Ezequias ele fez diferente, né? Ele fez um reavivamento, ele fez uma reforma, né? Ali dentro de Judá, né? Mesmo que os antepassados dele fizeram coisas que eram mal perante o Senhor, ele não. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele fez as coisas segundo o coração de Deus, né? Segundo as ordens que Deus tinha ordenado para ele, né? E é a mesma coisa que a Elisa falou, né? Jeroboão, ele escolheu de modo a fazer as coisas da vontade que ele queria, né? Não seguindo as leis, os estatutos do Senhor. Já Ezequias, assim como a lição mostra, olha que interessante, ela fala o seguinte: Ezequias ansiava ver a restauração do relacionamento entre Deus e o seu povo, e guiado pelo Espírito. Atingiu a restauração. Jeroboão, no entanto, ansiava continuar no poder e renunciou à vontade divina, pensando em si mesmo. Eu acho que também uma das diferenças que a gente pode colocar nos dias de hoje, porque assim, Deus pede uma coisa e às vezes as pessoas, na verdade, confundem, né? Assim, hoje nós vemos que também as pessoas rotulam que a verdade é uma coisa que não é absoluta, né? E o próprio Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a verdade só provém dele, né? Ele é a única fonte de vida, né? A mesma coisa acontece com o sábado, né? Pô, Deus disse é o sábado, né? E desde o dia da criação. E as pessoas já rotulam, já colocam o domingo como dia de guarda, né? Então, a gente vê também uma grande diferença nos dias de hoje que vivemos. Sim, acho que os dois tiveram ações parecidas, só que com intenções completamente diferentes. Então, enquanto Jeroboão estava ali incentivando as doações, só que orientando o povo a apresentar ofertas em Betel, ao invés de Jerusalém, induzindo o povo a aceitar uma forma mais conveniente de fazer doações, porque ele estava pensando em si mesmo, nas suas próprias questões, Ezequias acabou sendo um líder proativo, desejoso ali em adorar o Senhor,
buscou o reavivamento e a reforma, como o Christian falou. Então, eu vejo isso, como a Elisa falou, né, as vontades eram muito diferentes. O que predominou para Ezequias foi a vontade de Deus, enquanto para Jeroboão foi a sua própria vontade. Acho que até para complementar essa resposta, conectando tudo que vocês disseram, antes da gente responder a pergunta, é necessário a gente ter em mente a história de dois reis que precederam ali Jeroboão e Ezequias, que é Saul e Davi, né? Além, obviamente, da história, como o Matheus falou, de Caim e Abel. Se a gente se lembrar, a infidelidade de Salomão, servindo a outros deuses, ou seja, sendo idólatra, desagrada a Deus, e Deus então vai tomar 10 tribos do seu reino e vai dar ao seu servo, que é Jeroboão. Aparece o profeta Aías ali mostrando para Jeroboão, ele leva aquela capa, né, que ele rasga em 10 pedaços e dá para Jeroboão, falando que ele receberia esse reino de Deus. E é curioso ali que no verso 38 do primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, Deus faz uma aliança com Jeroboão, prometendo-lhe uma casa estável, mas ele deveria seguir Davi como modelo. Lembra que eu falei de ter Saul e Davi na nossa mente enquanto a gente está falando sobre isso? E Jeroboão, com medo ali de que as 10 tribos que agora ele estava governando, quando fossem para Jerusalém, para o Reino do Sul, para fazer ali a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, seus sacrifícios, voltassem a servir a casa de Davi, então ele vai fazer os bezerros de ouro, vai mandar para Betel, vai mandar para Dan, vai fazer santuários, vai erguer altares, vai escolher sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Ele começa indo por um caminho que não é o que o Senhor havia ordenado, pelo menos na lei de Moisés. Só que aparece um profeta que a gente não sabe o nome, que vai advertir Jeroboão de que ele não estava no caminho certo, ele não se arrepende do seu pecado, e ao invés de seguir o exemplo de Davi, ele vai seguir o exemplo de Saul. Porque se vocês se lembrarem comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, quando tem aquela batalha entre Israel e os filisteus, Saul, com medo do número do exército dos filisteus, que era muito maior que o de Israel, de que o povo iria dispersar, ele oferece sacrifícios no lugar de Samuel e ele não podia. E ele é repreendido nesse momento. E depois, quando a gente vai ali ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, se vocês me permitirem, é interessante ler esse verso, que é quando eles vão lutar contra os amalequitas, e a instrução de Samuel, ó, vocês vão destruir tudo, matar o rei, não vão guardar nada. E aí Saul ele vem com a desculpa, não, a gente guardou o melhor para oferecer para Deus e etc. E aí no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no verso 22, está escrito assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Então, falando de Jeroboão, ele ansiava continuar no poder e renunciou à vontade divina, pensando em si mesmo, nos seus próprios planos, seguindo a sua própria vontade. E comentando rapidinho sobre Ezequias, é curioso que tanto no livro de Crônicas como no livro de Reis, ele é introduzido como aquele que fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que Davi fizera a seu pai. E tem um refrão que se repete ao longo do livro dos Reis, que é como meu servo Davi. Ou seja, quando os reis agiam como Davi, significa que eles não serviam a outros deuses, eles não eram idólatras. Então, a referência, o modelo, o exemplo para Ezequias era Davi. Isso indica que nenhum dos dois pecaram? Pelo contrário, eles pecaram. A diferença em relação aos outros reis é que eles se arrependeram dos erros que eles haviam cometido, mas eles não foram idólatras. E aí a gente lembra até que o nosso guia de estudos comenta, né? Ezequias, ele ansiava ver a restauração do relacionamento entre Deus e seu povo, e guiado pelo Espírito Santo, ele atingiu essa restauração. Então ele promove um reavivamento, ele restaura o trabalho no templo, restaura o serviço do templo através dos sacerdotes e levitas, de acordo com a lei que havia sido dada a Moisés, e ele também celebra uma Páscoa. E aqui é uma pergunta curiosa. Por que ele celebra uma Páscoa? Porque Jerusalém ela estava ali rodeada, pronta para ser invadida pelos assírios. E a Páscoa é uma memória de que Deus sempre vai libertar o seu povo de um poder opressor. É só você se lembrar da saída do Egito, da conquista de Jericó, do cerco da Babilônia na época de Josias, da libertação persa, que tem ali no livro de Esdras, eles comemoram também uma Páscoa. Agora na literatura judaica, ali no livro de Macabeus, a vitória contra os sírios gregos e a rededicação do templo. No Novo Testamento, Jesus celebra uma Páscoa com os discípulos, e no livro de Apocalipse você tem várias referências à Páscoa, porque Páscoa é a memória de que Deus sempre vai libertar o seu povo de um poder opressor. Então, para resumir aqui minha fala, para eu não ser prolixo, vou falar e resumir em 3 frases. A primeira é: Jeroboão ansiava continuar no poder e renunciou à vontade divina, pensando em si mesmo.
Já Ezequias, ele foi fiel a Deus porque se lembrou de como o Senhor sempre os livrou por sua graça e misericórdia, olhando para trás. Então, Jeroboão e Ezequias, ambos ofertaram, contudo, os dois tinham diferentes intenções e objetivos em suas ofertas. É a intenção do coração que Deus considera, pelo menos é o que sai da boca de Jesus em Mateus capítulo 9, verso 23, né? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Incrível. E, gente, você que tá em casa assistindo, você chegou até aqui, tá achando esse conteúdo legal? Se você não tá, sinto muito porque você precisa melhorar seu gosto, porque realmente tá muito bom. Pra gente aqui é um show, a gente mesmo estamos curtindo aqui esse momento. Mas se você estiver curtindo, a única coisa que eu te peço é dá um like aí, deixa o seu curtir, usa o seu seguir, ou até compartilha, já começa a pensar para quem você vai mandar essa mensagem, quem precisa receber, porque essa é a palavra que a gente estuda aqui, é a palavra que a gente quer compartilhar com mais pessoas que fala sobre Jesus, fala sobre Deus e fala sobre a vontade dele. Então, agora que você já está preparado aí, já deu seu tempinho de dar o seu like, vamos continuar para a segunda parte desse estudo, né, dessa conversa. E eu vou trazer a segunda pergunta, que assim, a gente falou de ofertas, de fidelidade, de intenção, então eu vou fazer duas perguntas, né? Eu meio que burlei as regras aqui. Era para ser uma pergunta só, mas vão ser duas em uma. A primeira parte é: qual foi a maior oferta que Deus fez por nós? Olha, Deus fez alguma oferta pela gente? Fica aí para você pensar. E a segunda parte dessa pergunta é: e o que isso diz sobre como devemos nos relacionar com Ele? Olha, Maia, eu acredito que a maior oferta que Deus fez por nós foi a entrega do seu próprio filho, né? Que ele entregou o seu filho para que nós pudéssemos nos religar novamente a ele. Existia uma barreira chamada pecado que impossibilitava essa conexão, e por meio disso, Cristo ele é a nossa ponte sobre o abismo, como Ellen White comenta no Caminho a Cristo. Então, qual que é a nossa relação em relação a isso? É ótimo, né? Mas enfim, o que isso diz sobre como a gente deve se relacionar com Cristo, com Deus, eu acredito que é agir de forma recíproca. Mas como assim, né? É eu me sacrificar todos os dias pensando no seguinte sentido: eu deixar a minha vontade, assim como Ezequias deixou sua vontade, digamos assim, né, para seguir a vontade de Deus. É a gente permanecer e ter o desejo de ter a vontade de Deus. Então, para mim, fica muito aquela frase, né? Tome sua cruz e siga-me, que Cristo falou, né, para os discípulos, né? Então, sacrifique-se todos os dias e siga o Mestre. Falando até, complementando a resposta, a maior oferta que Deus fez por nós foi o Filho dele, né? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Tem até história na parte de sexta-feira, não é nessa lição, mas é uma que eu acabei de esquecer, mas é na parte ainda da lição de fidelidade, que fala do japonês, né? Os kamikazes ali, já no auge da Segunda Guerra Mundial, eles embarcavam no avião ali, né, no caça, escreviam cartas, né? Porque eles iam se sacrificar, né? Pelo país deles, né? Lógico, eles se sacrificavam por ideias terrenas, né? Por ideias que não tinham lógica, né? A história do cristianismo, ela é totalmente por sacrifício, né? Paulo diz ali em Gálatas 2:20, né? Um dos versículos mais bonitos que eu acho interessante, que Paulo diz assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Sabe, a nossa vida, nós devemos diariamente, isso é um processo, mas deve ser diário na nossa vida, nós renegarmos o nosso próprio eu e deixar que Cristo habita em nós, e deixar que Cristo imprima o caráter dele em nós, e que ele possa refinar e moldar a nossa vida, conforme as coisas que ele tem para nós. Sim, concordo. Com certeza a maior oferta foi o sacrifício de Jesus na cruz. E eu acho que isso e o exemplo de Ezequias nos mostra que devemos desenvolver um relacionamento baseado no amor abnegado, comprometido e fiel com Deus. Bom, como a pergunta é uma pergunta dupla, eu vou responder ela por partes. Então, a primeira parte dizia: qual foi a maior oferta que Deus fez por nós, né? Se a gente dar uma olhadinha na página 72 do Guia de Estudos, diz assim: desde os tempos antigos, o culto público sempre esteve centrado na apresentação de ofertas ao Senhor, que apontavam para Jesus, a oferta de Deus à humanidade. Então, não tem como a gente não se lembrar de João 3,16, que diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no livro Caminho a Cristo, que já foi citado aqui,
na página 14, Ellen White, comentando João 3,16, ela diz assim: Jesus, ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se através dos séculos eternos, unido à raça que ele, o Filho do Homem, redimiu. E tudo isto para que o homem pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, a fim de que refletisse o amor de Deus e participasse da alegria da santidade. E agora, respondendo a segunda parte da pergunta, né, o que isso diz sobre como devemos nos relacionar com ele, eu me lembro de uma frase que tem num quadro pendurado aqui na parede, de que uma amiga minha que faz lettering, então eu vou fazer o merchan dela aqui rapidinho, @mão em papel lá no Instagram. É uma frase de uma música da dupla de irmão Os Arrais, que diz assim: e a graça que te trouxe aqui manterá você fiel a mim. Então a minha fidelidade é uma resposta àquilo que Deus tem feito para mim, tem feito na minha vida, e eu acho que seria nesse sentido aí para responder essa segunda pergunta. Incrível, gente. Incrível. Essa é sem palavras mesmo. Realmente foi muito bom. E agora, para dar sequência, eu vou falar, Liz, roda a vinheta. Momento Fala aí! Então, gente, esse é o momento do Fala aí. Se você já acompanha nosso canal, você conhece ele, você já viu. É o momento em que a gente resume a lição, que a gente fala, usa uma palavra para dizer o que essa lição simbolizou pra gente. Então, se você não conhece, agora tá por dentro, deixa aí nos comentários, sinta-se à vontade, coloca só um hashtag Fala aí e a palavra que resumiu a lição para você. O que essa lição significou para você. Vou começar aqui falando, né? Aí já é a melhor parte quando você é o primeiro a falar, não tem palavras repetidas, ou pelo menos para mim não, né? E a palavra que eu usei aqui foi confiança, porque desde o princípio é Deus ele pedindo pra gente seguir um caminho e a gente só precisa confiar e seguir o caminho que Deus tem oferecido para nós, que Deus tem feito por nós. Então foi essa palavra que eu escolhi para representar essa lição. Perfeito. A minha palavra é exemplo, no sentido de contemplação, que é que modelo de pessoa nós estamos contemplando para a gente ser, né? Então, nós queremos ser Caim ou Abel? Nós queremos ser Jeroboão ou Ezequias? A gente quer ser o rei Saul ou o rei Davi? Aí fica a nossa escolha, né? A quem nós estamos contemplando diariamente. A palavra que eu escolhi foi reavivamento. Eu basicamente pensei bem na parte de Ezequias, porque Ezequias, o que ele buscou ali no reino de Judá foi um reavivamento no povo, né? Não da mesma forma que Jeroboão fez, né? Porque Jeroboão, ele não tinha vontade de seguir o Senhor, porque se você for ver, ele era um rei, ele sabia que Deus tinha falado para ele, ó, as coisas que você está fazendo não estão certas. Até o próprio profeta repreendeu e falou assim, ó, Jeroboão, o que você está fazendo não está certo perante o Senhor. Jeroboão, ele quis seguir a vontade do próprio coração dele, né? E algo que nós devemos pedir ao Senhor, clamar é um reavivamento na nossa vida, né? Não seguir os exemplos dos próprios reis, né? Que a Elisa estava falando, né? Mas seguindo o exemplo e o reflexo de Cristo nas nossas vidas, né? Eu escolhi a palavra intenção, porque essa história mostrou que a caridade, o sacrifício, a doação não são um fim em si mesmos. Então, se a gente for fazer alguma coisa que seja de coração, e não do nosso jeito, mas do jeito que Deus falou, porque no final das contas é a intenção que conta. Eu fiquei por último, mas não vou repetir nenhuma palavra. Eu escolhi a palavra fidelidade. Por que eu escolhi essa palavra? A razão é que toda a nossa fidelidade é uma resposta a tudo que Deus fez, faz e fará por nós. Quando a gente fala, por exemplo, sobre mordomia, mordomia não é só sobre dinheiro, sobre dízimos e ofertas. Mordomia é reconhecer que Deus é dono de tudo, que Ele é soberano na nossa vida. Então envolve a nossa própria vida, envolve o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos, os nossos conhecimentos, porque afinal tudo é graça. E aí eu repito a frase da música que está na minha parede, todo dia de manhã eu olho para ela, que é: e a graça que te trouxe aqui manterá você fiel. Amém. E é isso, gente. Para a gente se encaminhar aqui para o final dessa gravação, eu vou ler com vocês um trecho da lição que está na parte de sexta-feira. Eu achei esse texto incrível, você pode ler aí também. É um trecho do livro Testemunhos para a Igreja, da escritora Ellen White. E ele diz assim: se os cristãos agissem de comum acordo,
avançando como um só homem sob a direção de um único poder para a realização de um só objetivo, abalariam o mundo. E, gente, queria trazer essa questão para vocês refletirem em casa. Começa a pensar assim, Caim e Abel, como que a história do mundo seria se Caim e Abel tivessem seguido o que Deus tivesse pedido? Saul e Davi, como seria a história do mundo se Saul tivesse seguido o que Deus tinha pedido? Adão e Eva, como seria a história do mundo se eles tivessem seguido, entende? E você tem N exemplos aí, como seria a história, não só falar o mundo parece algo grandioso, mas como seria a minha história, como será a minha história, como será a sua história, se você e eu seguirmos o que Deus tem pedido para nós. Aqui ela usou uma frase forte, né? Falar, abalariam o mundo. Porque se nós nos unirmos debaixo dos mandamentos de Deus, do que Deus quer, do que Deus pede na palavra dele, a gente sim, de fato, tem um poder de abalar o mundo, e abalar o mundo de forma positiva, de uma forma boa, uma forma que agrega. E, gente, essa foi a lição 8 de Jeroboão e Ezequias, foi uma conversa incrível. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, Newton. Muito obrigado por sua presença aqui. Trouxe os comentários muito legais, sempre é bom escutar, sempre é bom, assim, quando você tá gravando, parece que não, mas a gente aprende muito com os convidados, então realmente é uma gratidão genuína, assim, de você estar aqui conosco. E é isso, a gente Te espera. Na próxima. Semana. Até a próxima. que tá falando, tentando realizar reparo. Não, que realizar reparo, não tem reparo nenhum, gente. Olha a culpada. Ai, que bonitinha!